48. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 281. Fusível autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Na manhã seguinte, Jiang Shen enviou Liu Yao no avião. Ao longo do caminho, exceto quando estavam no táxi, Liu Yao segurava o braço de Jiang Shen com seu corpo quase pendurado no dele. A postura íntima deles fazia com que todos que passavam olhassem para eles. A razão pela qual Liu Yao estava tão carente não era por algum motivo impuro, mas porque Jiang Shen a deixou muito cansada na noite passada. Até agora, suas pernas ainda tremiam. Não concordamos que se eu latir, eu me rendo. Liu Yao quase tropeçou quando beliscou a cintura de Jiang Shen de vergonha. Sempre que ela se lembrava de que tinha que fingir ser um cachorrinho e latir, ela se sentia nervosa e envergonhada. Desculpe, aquela voz era muito atraente. Jiang Shen deixou a mão apertar livremente sua cintura enquanto sorria. Além disso, eu disse que mesmo se você se render, eu vou deixar você ir. Pervertido. Liu Yao revirou os olhos para o sorridente Jiang Shen enquanto parava em frente ao portão de embarque. Ela penteou o cabelo para o lado, usou toda a força do corpo para ficar em pé, levantou o pé e deu um selinho nos lábios de Jiang Shen. Lembre-se de sentir minha falta. Não foi uma despedida longa, não houve necessidade de palavras. Liu Yao pegou sua pequena bagagem. Ela foi embora, mas seu coração permaneceu. Jiang Shen olhou para o voo decolando. Ele sorriu para as nuvens ao longe antes que seu sorriso gradualmente retornasse à calma. Agora que as férias acabaram, é hora de trabalhar. Jiang Shen balançou a cabeça enquanto saía do aeroporto. Ele não voltou para o hotel, mas pegou um táxi para a área rural. Em um parque, Jiang Shen viu Zhang Yaping de camiseta preta, olhando ao redor no banco. Por que vocês escolheram se encontrar no parque? Prefiro sentar em uma cafeteria e conversar devagar enquanto tomo uma xícara de café. Sentado do outro lado do banco, Jiang Shen permanecia indiferente. Por questão de privacidade, a expressão de Zhang Yaping parecia tensa, mas sua voz estava calma. Você está pensando demais. Estamos na Nova Zelândia, não em Panu. Percebendo sua ansiedade, Jiang Shen suspirou. Ele inicialmente pensou que o partido de oposição PANU levaria uma semana para lhe dar uma resposta, mas pelo visto, eles não podiam esperar mais. É sempre melhor ter cuidado. Jiang Shen deu de ombros sem negar. Então, mergulhou direto no assunto. Já que você está aqui, sua resposta deve ser sim. Estou certo? Sim, não temos outras escolhas. Zhang Yaping assentiu enquanto pronunciava essas palavras com dificuldade. Antes de discutirmos o acordo de suporte, posso saber o que o levou a decidir tão rapidamente? Jiang Shen sorriu. Quando ouviu as palavras de Jiang Shen, Zhang Yaping ficou em silêncio. É sangue. Ele contou a história lentamente a Jiang Shen. 2 dias atrás, quando ele retornou à Ilha Panu, a situação política começou a se deteriorar. Tudo aconteceu por causa da chegada de Wang Jianfen, do grupo Linhua, representante comercial alocado nas Ilhas Panu. Este empresário pareceu ter tido uma ótima conversa com Johnny, já que ambos estiveram lado a lado em diversas ocasiões importantes, investigando o ambiente de investimentos, e finalmente assinaram um acordo conhecido como fusível. O presidente Edward vendeu a área ao longo do mar da Ilha Couro, bem como a maior parte da ilha na segunda maior ilha, a Ilha Edgar, a um preço de $5 por metro quadrado para a Johnny International. O grupo Linhua será responsável pela construção da área turística e da infraestrutura necessária. Dos $100 milhões em vendas de terras, apenas metade foi para o tesouro, enquanto os outros 50 milhões foram para a conta de Edward na Nova Zelândia. O confisco de terras fez com que um grande número de agricultores e pescadores perdessem suas casas. A indenização de $2 por metro quadrado não foi suficiente para cobrir a perda. A insatisfação causou agitação, e os militantes do Partido Liberal viram nisso uma oportunidade e se manifestaram em um momento tão perigoso. Convocaram os agricultores e pescadores que perderam suas terras a protestar em frente ao Palácio Presidencial. Mas será que Edward se importaria? Numa situação em que não havia esperança, com status inferior ao de um funcionário municipal na Nova Zelândia, ele ainda conseguiu ganhar quase 100 milhões. Valeu a pena para ele. Deus,
O PIB da Ilha de Panu era de apenas 100 milhões de dólares por ano. A renda tributária era inferior a 100 milhões. Com a quantia de dinheiro que recebeu, ele poderia facilmente ir para qualquer canto do mundo e se tornar um homem rico após o fim de seu mandato. Ele queria ir para a Grã-Bretanha. Embora tivesse ascendência inglesa, nunca tinha estado lá antes. No momento em que ele fingia persuadir o público a manter a calma, um jovem azarado jogou uma banana encharcada em seu rosto. Edward ficou furioso. Principalmente quando ouvimos as risadas escandalosas daqueles nativos enquanto eles adoravam o jovem como um guerreiro. No segundo seguinte, o jovem estava deitado em uma poça de sangue. Ao ver a fumaça saindo do cano do soldado ao lado do presidente, todos ficaram chocados. Ninguém esperava que um protesto pacífico se transformasse em violência. O tanque militar chefe de cabeça chata foi um presente dado pela Grã-Bretanha ao governo da ilha de Panu, sendo o único equipamento militar pesado da ilha. Durante a década de 1980, a Grã-Bretanha finalmente se lembrou do irmãozinho caído, enquanto negociava sua adesão à comunidade britânica. A conversa aconteceu quando o exército britânico estava substituindo suas armas. Assim, o desafiante substituiu o chefe da década de 1960, e o tanque sucateado foi dado de presente ao governo da ilha de Panu. Embora as negociações para ingressar na comunidade britânica tenham fracassado, o povo da ilha Panu não achava que o enfurecido Edward usaria violência contra os manifestantes. O sangue manchou a rua. Armas e canhões expulsaram os manifestantes. 15 morreram e 57 ficaram feridos. O líder do protesto, o Partido Liberal Panu, também sofreu repressão sangrenta e prisão. Quanto à indenização prometida, Edward não pagou um único centavo. Ele é um demônio. Zhang Yaping estava tremendo de raiva. Jiang Shen parou por um momento enquanto pensava com os olhos fechados. Qual é o seu plano? Precisamos de 5 milhões de dólares para comprar rifles, armas antitanque e munição. Zhang Yaping respirou fundo enquanto as palavras saíam lentamente de sua boca. Sem problemas. Você tem os meios para comprar as armas? Perguntou Jiang Shen em voz baixa. Entramos em contato com um cidadão da UA. Seu nome é Robert. Não, não, não. É melhor você não divulgar esses nomes, incluindo o meu. Não quero ver você dizendo a todos que Jiang Shen nos financiou, o presidente da Future Technology. Jiang Shen interrompeu imediatamente as palavras de Zhang Yaping. Depois de parar por um momento, ele assentiu em sinal de compreensão e disse se desculpando. Desculpe, não pensei direito. Espero que você... Vou manter isso em segredo. Quando você planeja começar? Perguntou Jiang Shen. Tudo estava sob seu controle. Assim que o fundo estiver pronto, disse Zhang Yaping em voz baixa. Você tem um plano? Jiang Shen perguntou em voz baixa. Organizamos 400 soldados civis. Assim que estivermos equipados com armas, atacaremos o acampamento militar na Ilha Couro. Assim que capturarmos o arsenal, usaremos o equipamento do arsenal para equipar mais cidadãos. Aquele desgraçado do Edward precisa enfrentar a ira do povo Panu, disse Zhang Yaping, rangendo os dentes. Era óbvio que era a primeira vez que ele se rebelava. Quem revelaria seu plano tão facilmente? Mesmo com o investidor. Depois de ouvir seu plano, Jiang Shen assentiu. Então pegou um celular. O dinheiro chegou, você pode começar. Zhang Yaping ficou chocado. Ele não achava que Jiang Shen seria tão decisivo. Não há necessidade de assinar um contrato. Não. Jiang Shen balançou a cabeça. Você pode discutir as coisas comigo depois que vencer. Acredito que cumprirá sua promessa. Pela liberdade da humanidade, vá, jovem. Jiang Shen deu um tapinha no ombro dele. Zhang Yaping olhou graciosamente para Jiang Shen enquanto assentia sinceramente. Cumprirei minha promessa. O novo governo de Panu não esquecerá as pessoas que os ajudaram. Chega, continue. Jiang Shen acenou com a mão. Acordo. Para um governo ainda em formação, não era diferente de um acordo verbal. Principalmente porque Jiang Shen não se importava com os benefícios que o novo governo Panu lhe traria, mas sim com os benefícios que ele obteria com a guerra civil. Quando o táxi de Zhang Yaping estava longe o suficiente, Jiang Shen se levantou do banco. Ele não desligou o telefone. Em vez disso, ligou para Robert.
Um ouro post-apocalíptico capítulo 282. Somos um exército. Depois de ligar para Robert e notificá-lo para começar os próximos passos, Jiang Xin ligou para a base mercenária no Níger e pediu a Ivan que levasse alguns de seus camaradas para encontrá-lo nas Ilhas Panu. Depois de terminar as duas ligações, Jiang Xin retornou ao hotel e reservou uma passagem aérea para as Ilhas Panu. Antes da revolta oficial do Partido Liberal, ele ainda tinha alguns preparativos a fazer. O aeroporto das Ilhas Panu continuava vazio como de costume. Embora um porto de águas profundas tivesse sido construído recentemente, o que trouxe algum ruído à ilha, longe dos assuntos internacionais, a infraestrutura obsoleta, assim como a pequena população, dificultavam o encontro de rostos desconhecidos na ilha. Principalmente porque a situação política havia se deteriorado ultimamente. A perspectiva de investimento para esse lugar havia diminuído significativamente. Embora o plano de desenvolvimento de 10 bilhões de dólares tenha chamado a atenção de muitos capitalistas, o projeto estava apenas começando. Além disso, ainda não se sabia se a agitação política resultante do confisco de terras poderia ser resolvida por meio de medidas pacíficas. Se eles seguissem o investimento, uma vez que o protesto se transformasse em conflito militar, não apenas o projeto iria por água abaixo, como o acordo que assinaram com o antigo regime político também viraria papel de rascunho. Antes que a situação se resolva, as astutas capitais internacionais não tomariam uma decisão precipitada. Somente quando o partido adversário ou o regime atual estivesse em posição vantajosa seria a melhor oportunidade para apostar. Apesar de todas as influências negativas, ainda havia algumas pessoas no aeroporto. Eles eram, em sua maioria, repórteres do Mundo Livre. Embora nunca tivessem ouvido falar dessa ilha isolada, isso não os impediu de comentar sobre os problemas de direitos humanos e corrupção na ilha. Mas algo estava estranho dentro do aeroporto hoje. Cerca de 15 rostos estranhos com bagagens caminharam pelo terminal vazio do aeroporto. Eles se levantaram em meio ao resto das pessoas. Seus corpos musculosos, passos rápidos, expressões faciais carrancudas, só por esses pontos, sua identidade não era comum. A identidade deles era a Futuri Security. O líder era o instrutor, o chefe Ivan, e os outros 14 eram funcionários excepcionais. Os funcionários do aeroporto começaram a prestar atenção ao grupo de aparência nada amigável. No entanto, nenhum deles se aproximou para questionar o grupo. Após verificarem seus documentos, os funcionários os deixaram passar pela alfândega. Os dois únicos seguranças do aeroporto receberam pistolas para manter a paz nas ruas. Independentemente das intenções dessas pessoas, a situação do país não poderia piorar. Em frente ao aeroporto estavam estacionados 5 senadores. O transporte nas Ilhas Panu era péssimo. Não havia metrô, nem transporte público, nem táxis. Para ser mais exato, era difícil ver um único carro na rua. Depois de ver o rosto oriental encostado no carro, o rosto envelhecido de Ivan sorriu. Amigo, nos encontramos novamente. Jiang Xin estendeu a mão direita e riu. Faz tempo que não nos vemos, chefe. Ah. O soldado eslavo apertou a mão de Jiang Xin furiosamente enquanto sorria. Em apenas 4 meses, ele estava um pouco mais moreno. Seu corpo inteiro cheirava a areia. Assim como o caos. Vamos conversar sobre o carro. Jiang Xin acenou com a mão e sinalizou para os soldados atrás dele irem em direção aos carros. Mais precisamente, todos eles eram guardas da Futuri Security. Devido à deterioração do regime atual das Ilhas Panu, Jiang Xin usou essa desculpa e apresentou um pedido de contratação de títulos estrangeiros ao governo de Panu para evitar danos aos seus ativos. O motivo não era relevante. Eles usaram a rotina habitual de encher uma mala de dinheiro antes que o visto fosse aprovado naquela mesma tarde. 16 pessoas, 5 carros. Apesar de estar um pouco apertado, todos conseguiram caber. Atrás do carro de Jiang Xin, os outros carros se alinharam e seguiram em direção à empresa de importação e exportação de Jiang Xin na Ilha Couro. Como foi sua estadia no Níger? Jiang Xin segurava o volante enquanto perguntava a Ivan, o treinador-chefe. Nada mal. Aqueles carinhas finalmente afiaram as garras. Lembro-me de quando chegaram, não conseguiam nem segurar a arma com firmeza. Mas agora aprenderam a matar pessoas. Com orgulho estampado no rosto, Ivan abaixou o vidro do carro enquanto acendia um cigarro. Eles foram para o campo de batalha.
Jiang Shen perguntou surpreso. MHMM, nós lutamos contra os guerrilheiros. Ivan soprou o anel de fumaça enquanto sorria. Você ainda se lembra do clã Tuareg? É claro que Robert e eu tivemos uma visita amigável com eles. Jiang Shen deu de ombros. Camelos e o nojento leite de camelo. Eram as únicas impressões que Jiang Shen tinha daquele clã pobre e ultrapassado. Mas eles não são amigáveis. Ivan limpou o cigarro do lado de fora da janela e continuou. Há um mês, eles nos pediram dinheiro, água fresca e balas, mas eu recusei. Naquela noite, os guerrilheiros fingiram ser Al-Qaeda nos atacando. E então? Jiang Shen sorriu. Eles deixaram 20 corpos. Jiang Shen abriu um sorriso. Tenho que dizer, chefe, o rifle que você forneceu é ótimo. Mesmo em uma tempestade de areia, não apresentou defeito nenhuma vez, e o poder de penetração foi insano. Claro, é uma arma personalizada, disse Jiang Shen. Ele também acrescentou, em sua mente, que, afinal, é o rifle do futuro. Ivan deu de ombros e não continuou a conversa sobre a arma. Sabia que o seu chefe tinha um passado misterioso, então não perguntou mais nada. E o lado nigeriano? Eles expressaram alguma coisa? Nada. Os soldados deles são um bando de covardes e têm medo de incomodar os cidadãos incultos dos desertos. O Bakari que você contratou relatou isso ao ministro do Comércio, mas o governo do Níger sugeriu que restringissem sua força militar dentro de sua jurisdição. Acabaram não tomando partido, enviando um representante na tentativa de negociar a paz. Nos ofender seria dizer não ao dólar, ofender aquela tribo incivilizada seria ir contra a segurança do país. Ivan estreitou os olhos enquanto observava a paisagem subtropical do lado de fora da janela. No fim das contas, os nativos tuaregues chegaram a um acordo? Obviamente que não. Ivan caiu na gargalhada. Mas eles foram mais espertos. Sabiam que não podiam vencer sozinhos, então arrastaram os terroristas com uma relação extremamente ambígua. RPG, caminhonete Toyota, metralhadoras. Mas suas tentativas foram inúteis. Em poder de fogo, não perderíamos para eles. Houve baixas? Claro. Enquanto Ivan dizia isso, seus olhos permaneciam semicerrados, fitando a distância. Jiang Shen não esperava que houvesse baixas. Jiang Shen olhou para ele, mas não o culpou por isso. Embora pessoas tenham morrido, um grupo de guerreiros que passaram pelas chamas da guerra saiu dela. Foi uma situação afortunada que surgiu de um evento infeliz. E a família das vítimas? Perguntou Jiang Shen, despreocupadamente. Na base. Já que acabaram de perder o marido, se as expulsarmos. Ao ouvir Jiang Shen perguntar sobre as famílias, Ivan temeu que Jiang Shen ficasse descontente com o tratamento que recebeu, então se apressou em explicar. Não, você fez um ótimo trabalho, Jiang Shen interrompeu suas palavras. Ivan soltou um suspiro de alívio quando ouviu Jiang Shen dizer isso. Embora desprezasse os refugiados que sempre reclamavam de tudo o que faziam, após meses de treinamento, seria injusto dizer que ele não desenvolveu um relacionamento com eles. Principalmente quando foram atacados pela guerrilha, lutaram juntos. Para ser sincero, fiquei preocupado que você os expulsasse da base. Já que, do ponto de vista da empresa, eles são estranhos. Ivan deu um sorriso amargo. Não se engane, Ivan. Eu nunca disse que a Futuri Security é uma empresa. Jiang Shen sorriu, olhou para Ivan e disse seriamente, somos um exército. Um Ouro Post-Apocaliptic Capítulo 283 Comércio Celestial. A Ilha Coro era a ilha principal localizada no extremo sul das Ilhas Panu. A noroeste da ilha ficava o país F, e a sudoeste ficava a Austrália e a Nova Guiné. Finalmente, ao sul, ficava a Nova Zelândia. O único aeroporto do país ficava na Ilha Coro. No extremo sul desta ilha, ficava também o único porto de águas profundas do país, construído pela Johnny International ao custo de mais de $1 milhão. Em geral, esses enormes portos de águas profundas teriam um anel de fábricas ao redor. Mas, como as principais indústrias das Ilhas Panu são a pesca e a agricultura, essa semelhança não parecia se aplicar. Ao lado do porto de águas profundas havia apenas 3 armazéns. Um morador local de pele morena estava mastigando uma cana de açúcar sentado do lado de fora do armazém mais externo, guardando a porta. Seu nome é Kassan, natural das Ilhas Panu. Ele não tinha muita instrução, mas desempenhava muito bem o papel de segurança.
Sua tarefa diária era sentar-se em frente ao armazém, vigiar o telefone, ajudar quando as mercadorias precisavam ser descarregadas e mastigar cana-de-açúcar quando não havia nada para fazer. Quando as 5 senatas pararam em frente ao portão, o jovem olhou com inveja para os carros algumas vezes antes de jogar fora a cana-de-açúcar que tinha na boca e caminhar em direção a eles. Celestial Trade, esta é a minha empresa aqui, Jiang Shen apresentou a Ivan quando eles saíram do carro. Embora fosse apenas uma empresa de fachada com segurança, todos os negócios eram terceirizados. Celestial? Que nome estranho, exclamou Ivan, olhando para as letras no enorme armazém. Enquanto conversavam, o segurança Kassan caminhou na frente deles e sorriu para Jiang Shen. Chefe, por que você está aqui? Jiang Shen chegou às Ilhas Panu há 2 dias, mas estava ocupado com outras coisas, então era sua primeira vez ali. Ao ver o chefe pessoalmente, Kassan ficou muito surpreso. Nada, apenas abra a porta para mim. Qual deles? Armazém 3. Ok, ok. Kassan assentiu enquanto imediatamente pegava a chave e corria para abrir o portão de metal. Depois de mandar Kassan para fora, Jiang Shen fez sinal para Ivan e a equipe entrarem no armazém e ficarem em frente a um container. Depois de abrir o container, havia uma fileira de rifles automáticos dentro. Não foram os rifles Reaper que ele trouxe da Apocalipse, mas sim os rifles de assalto padrão da série M, comuns no mercado negro, e também os do tipo civil. Missão? Ivan imediatamente assumiu uma expressão séria. As 14 pessoas atrás dele também formaram uma fila esperando a ordem de Jiang Shen. Não fiquem ansiosos, ainda falta um tempo até o show começar de verdade. Esta missão é apenas um aquecimento. Jiang Shen fez sinal para que não ficassem muito tensos. Jiang Shen pigarreou e apontou para as armas no container. Considerando a deterioração da situação política nas Ilhas Panu, por enquanto, a segurança destes armazéns dependerá de vocês. Há 15 licenças de porte de armas no container. Solicitei-as por meio de um canal especial junto ao regime atual. Vocês poderão usá-las assim que escreverem seus nomes nas licenças. Para quem tentar invadir os armazéns, atirem primeiro com um tiro de advertência, e atirem depois com um tiro de advertência. Sim. Ivan respondeu afirmativamente. Quanto à missão de Jiang Shen, ele não tinha outras perguntas, assim como os soldados atrás dele. Jiang Shen assentiu. Ficou encantado com a atitude do veterano. Há materiais aqui para construir um acampamento temporário. No geral, a segurança aqui ficará por sua conta. Deixe conosco. Ivan sorriu. Ele então se virou, olhou para seus companheiros e gritou a plenos pulmões. Você entendeu a missão? Entendido. 14 respostas uniformes rugiram estrondosamente. Mexa-se. Sim, senhor. Ponto. Depois de ver Jiang Shen sair, Kassan caminhou até ele com passos temerosos. Chefe, quem são eles? Ele ouviu todo o barulho dentro do armazém. A empresa de segurança que contratei. Você não precisa se importar com eles, apenas siga a sua rotina habitual. Não espie o que não deve espiar e não diga o que não deve dizer. Lembre-se apenas desses 2 pontos e pronto. Kassan engoliu em seco e assentiu vigorosamente. Então respondeu com desconforto. 1. Ele só queria encontrar um emprego confortável, não queria problemas. Conseguiria ganhar um salário de $10 por dia, entediado, mascando cana-de-açúcar sentado em frente à porta do armazém. Era como um sonho se tornando realidade. Sabendo que o jovem não criaria problemas para si mesmo, Jiang Shen não falou muito sobre confidencialidade. Dê-me a chave reserva do armazém. Kassan imediatamente tirou um molho de chaves da cintura e o entregou a Jiang Shen. Você pode ir para casa mais cedo hoje. Jiang Shen pegou a chave e deu um tapinha em seu ombro. Sim. Kassan assentiu, pois era esperto o suficiente para não perguntar mais nada. Ele pegou a cana-de-açúcar que não tinha terminado antes de ir para casa. Ao ver Kassan se afastar, Jiang Shen foi até o armazém 1. Jiang Shen abriu a porta de metal e olhou para as mercadorias lá dentro. Um sorriso surgiu em seu rosto. 500 metros quadrados de espaço estavam lotados de todos os tipos de contêineres. Havia laticínios da Austrália, carnes embaladas hermeticamente e alimentos enlatados fabricados pela fábrica de processamento de alimentos de Shinlong. Carne de porco, cordeiro e outros tipos de carne fresca estavam amontoados em 10 freezers gigantes.
Os sacos de arroz empilhavam-se formando uma pequena montanha. Uau! Com uma altura média de 2 metros, isso representa pelo menos mais de 1.000 toneladas de comida. Jiangxin olhou para a pilha de comida da altura de uma montanha e ficou chocado. Estimando-se que meio quilo de comida por dia fosse consumido, 1.000 toneladas de comida seriam suficientes para 500.000 de pessoas por um mês. Comparada à população da Sixth State, de menos de 50.000 pessoas, a base Fishbone mal conseguiu ultrapassar a marca de 1.000, mesmo com o aumento populacional. Não só o consumo diário de mais de meio ano seria resolvido, mas essa quantidade também seria suficiente para suprir suas necessidades comerciais. O lado bom é que Jiangxin está no exterior. Se esse lote de comida desaparecesse em Lua, certamente haveria problemas. Jiangxin não começou a transportar imediatamente. Em vez disso, saiu e abriu o Armazém 2. O Armazém 2 armazenava o sal igualmente escasso no terreno baúdio. A demanda por sal na cidade de Langai dependia principalmente dos campos de sobrevivência, como a cidade de Liuding, perto da costa, mas a quantidade de produção era baixa. Devido à limitação da produção, a qualidade do sal também não era alta. Armazenar sal em grande escala era contra a lei, mas nas voláteis Ilhas Panu, isso não era um grande problema. Além de recipientes cheios de sal, havia cervejas, frutas e peixes produzidos localmente. Estes produtos foram feitos sob medida. Não havia nenhuma embalagem neles. Esses produtos seriam difíceis de passar pela alfândega em outros países, mas isso não era um problema em Panu. Jiangxin simplesmente colocou algumas notas de centenas de dólares para resolver o problema, que nem sequer era um problema. Depois de verificar as mercadorias, só restava fazer viagens de ida e volta para transportar os suprimentos. Enquanto Jiangxin olhava para as pilhas de suprimentos, ele tinha um sorriso preocupado no rosto. Quanto tempo levaria para mover isso? Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 284. Ano Novo já era noite quando Jiangxin terminou de mover os 2 armazéns de coisas. A boa notícia é que o tamanho do depósito havia sido expandido para algo em torno de 20 metros cúbicos. Se o depósito permanecesse com apenas 1 metro cúbico, ele morreria de exaustão antes de transportar as 1.000 toneladas de suprimentos. Meu Deus, você roubou um celeiro? Depois de ver os suprimentos empilhados até a altura de uma montanha no quintal, Song Jiao ficou completamente chocado. Embora nunca faltasse comida na base, era a primeira vez que ela via tanta comida. Preciso roubar uma quantidade tão pequena de comida. Do nosso lado, essa pilha toda custa apenas 700.000 dólares. Observando a expressão de Song Jiao, um sorriso surgiu no rosto de Jiangxin, que adotou um tom levemente orgulhoso. Dos 700.000 dólares, uma boa parte foi gasta em transporte. As Ilhas Panu eram cercadas por potências agrícolas e era barato exportar da Austrália e da Nova Zelândia. Mas isso é demais. Olhando para a pequena montanha, a boca de Song Jiao permaneceu aberta enquanto ela dizia inexpressivamente. Observando a expressão rara no rosto de Song Jiao, Jiangxin sorriu alegremente enquanto dava um tapinha em sua cintura. Certo, pare de ficar olhando para ele com tanta indiferença. Mande as pessoas levarem para o depósito. Com o rosto vermelho, Song Jiao pareceu perceber sua gafe. Ela o encarou com raiva antes de correr para o centro comunitário para encontrar Wang Qin. Jiangxin observou Song Jiao sair correndo antes de se virar para olhar o céu escuro da noite. Já era fevereiro. Depois que esse mês passar, a neve vai parar. No deserto, a primavera era a temporada de caça. Sejam os mutantes que acabaram de hibernar ou os bandidos que ficaram adormecidos por um inverno inteiro, todos estavam famintos esperando a neve derreter, esperando que as presas de 2 ou 4 patas surgissem de debaixo dos escombros. Muitas coisas aconteceram neste inverno. Jiangxin balançou a cabeça, apertou o casaco e entrou na mansão. 1.302 toneladas de suprimentos. A contagem e o registro de cada item só terminaram a meio-dia do dia seguinte. Além disso, tudo teve que ser armazenado adequadamente. 300 toneladas de alimentos foram deixadas na base como suprimentos e para consumo diário. As outras 1.002 toneladas foram transportadas para os armazéns da Sexta Rua usando o esgoto subterrâneo. Metade delas seria vendida localmente, enquanto a outra metade seria transportada para vizinhas Cidade Sul e Cidade Ang com a frota de transporte formada pela Corporação Zhao em troca de cristais e outros suprimentos limitados.
Embora não soubessem como a comida era transportada para a base, isso não impediu os sobreviventes na base de sorrirem diante do armazém lotado. Embora nem todos pudessem comer no refeitório, contanto que continuassem trabalhando duro, um dia se tornariam cidadãos de alto nível e desfrutariam da quantidade ilimitada de comida. Era ano novo. Por causa do pensamento repentino de Jiang Shen, os sobreviventes montaram uma fileira de tendas na praça em frente ao centro comunitário para o jantar de ano novo. Apenas nesta noite, independentemente de status ou posição, desde que haja interesse, qualquer um pode solicitar uma barraca para cozinhar sua comida favorita e compartilhá-la com outras pessoas. A comida no armazém não seria limitada, a administração da base forneceria comida e combustível para todas as barracas. A única regra rigorosa que deveria ser seguida era a proibição do desperdício. Qualquer desperdício de comida seria severamente punido. Mas os fatos logo provaram que Jiang Shen estava se preocupando demais. Essas pessoas que nunca viram tanta comida jamais desperdiçariam comida. Todos comeram até a barriga quase estourar. Só lamentaram não ter nascido com duas bocas. Considerando que a base não tinha remédio para estômago, depois de pensar um pouco, Jiang Shen teve que adicionar uma regra adicional: não vomite nas próximas 24 horas ou você terá que comer tudo o que vomitar. Essa regra era para garantir que as pessoas fossem mais racionais na hora de aproveitar a comida. Claro, a comida não era a única coisa. Os sobreviventes acenderam uma fogueira no meio da praça enquanto as pessoas começavam a se apresentar. Eles podem não cantar músicas muito boas e as danças podem não ser as mais elegantes, mas era realmente alegre. As pessoas seguravam suas tigelas fumegantes e circulavam pela praça. Tomavam sopa enquanto comiam carne grelhada. Foi um momento muito divertido. Embora a poeira de radiação no céu ainda fosse deprimente, e o floco de neve branco e acinzentado ainda fosse frio, as chamas acima da fogueira queimavam a tristeza no coração das pessoas. De pé no topo do centro comunitário com Sun Jiao ao seu lado estava Jiang Shen sorrindo enquanto observava os rostos alegres e felizes. Você está feliz? Sun Jiao olhou para o lado do rosto de Jiang Shen. Claro. Há meio ano, este lugar era uma área de mansões parcialmente em ruínas. Embora não houvesse ninguém por ali, zumbis o visitavam. Quem imaginaria que em apenas meio ano esse lugar se transformaria em tamanha prosperidade? Olhando para o sorriso no rosto de Jiang Shen, Sun Jiao corou e também sorriu. Não pelo crescimento da base, mas pelo crescimento da pessoa que ela ama. Há meio ano, ela não imaginaria que aquele que não conseguia nem vencer uma galinha cresceria e conseguiria realizar tantos feitos. Quanta comida consumiríamos hoje? Perguntou ela, embora reclamasse, sem demonstrar qualquer sinal de amargura. Era uma brincadeira carinhosa entre casais. Agora que atendemos às suas necessidades básicas, também é importante atender às suas necessidades espirituais. Gastar energia em atividades ao ar livre é melhor do que beber e usar drogas. Jiang Shen riu. É verdade. Olhando para a atmosfera alegre na praça, Sun Jiao tinha uma expressão reminiscente no rosto. O que você está pensando? Algo muito distante. Sun Jiao usou um tom reminiscente. Durante meus dias no abrigo nuclear, embora eu não sentisse a diferença de temperatura no clima, durante esta ocasião especial, todos os anos, as pessoas se reuniam para comemorar. Ainda me lembro vagamente do dia em que meu pai nos contava histórias sobre o que acontecia lá em cima. Ele dizia que nevaria lá em cima e as pessoas soltaram fogos de artifício, aproveitando o delicioso jantar de ano novo. Mas quando o abrigo nuclear abriu, percebi que tudo era mentira, tudo era apenas um conto de fadas. Durante o período de confinamento, o abrigo antiaéreo era como uma ilha isolada. Ao mesmo tempo em que isolava a radiação, também isolava quaisquer ondas eletromagnéticas. Nenhuma mensagem externa podia ser recebida. Mas as pessoas ainda acreditavam firmemente que, no momento em que os portões de metal se abrissem, tudo ficaria lindo. Já que a imagem deixada nos olhos dessas pessoas era o flash antes da explosão nuclear e não a crueldade da onda de choque que varreu a multidão. Você acha que seu pai mentiu para você? Jiang Shen perguntou gentilmente. Eu pensava assim antes, mas depois passei a entender. Sun Jiao balançou a cabeça. Uma expressão perplexa surgiu em seu rosto enquanto ela olhava para a fogueira ao longe. O ser humano é uma criatura frágil. Sem esperança, não sobreviveremos.
Um ouro post-apocalíptico capítulo 285. Uma convidada inesperado mesmo que soubessem que, no momento em que as portas se abrissem, apenas ruínas os aguardavam. Se não acreditassem com otimismo na possibilidade de 1%, talvez nem tivesse coragem de esperar até que as portas se abrissem. É ano novo, não vamos falar sobre algo tão deprimente. Jiang Shen abraçou pela cintura e disse gentilmente. MHMM. Song Jiao enterrou a cabeça envergonhada para cobrir o rosto corado enquanto a severidade em seus olhos desaparecia. Falando nisso, o que você faria durante o ano novo do seu lado? Para se livrar do clima sombrio, ela mudou de assunto à força. Eu normalmente passava com meus pais. Quando Jiang Shen disse isso, ele se sentiu melancólico. Infelizmente, ele não sabia que tipo de identidade usaria quando voltasse para casa. Pelo menos neste ano novo, ele provavelmente não teria a oportunidade de visitá-los. Você sente falta de casa? Song Jiao percebeu estranheza nos olhos de Jiang Shen enquanto perguntava carinhosamente. Voltei há pouco tempo. Não diria que sinto muita falta. A saúde dos meus pais é boa e eles estão vivendo uma vida feliz. Enquanto eles estiverem felizes, não tenho muito com que me preocupar. Entendo. Sua família está toda aí, isso é bom, Song Jiao murmurou para si mesma. E a sua irmã? Jiang Shen se sentiu estranho ao falar sobre Song Xiaorou, mas ainda assim conseguiu dizer as palavras. O corpo dela não está muito bem. O que aconteceu? Jiang Shen perguntou apressadamente. Lin Lin. Embora Tintin tenha destruído o chip que bloqueava sua memória no hipocampo, ele ainda afetou o nervo da parte inferior do corpo. Agora, ela só consegue ficar sentada em uma cadeira de rodas. Song Jiao estava se sentindo deprimida. Jiang Shen ficou perplexo. Uma parte dele estava feliz por não ter sido ele quem fez Sun Xiaorou sentar na cadeira de rodas, a outra parte sentia pena da irmã dela. Uma oportunidade rara. Você deveria levá-la para passear. É? Mas Sun Jiao olhou chocado para Jiang Shen. Embora a base soubesse que um assassino tentou me assassinar, eles não sabem quem era o assassino, e ninguém viu o rosto dela. É melhor passar o ano novo com a família se você ainda tem família. Jiang Shen fez uma pausa. Com um sorriso reconfortante no rosto, continuou, talvez se você a levar por esse ambiente alegre, o trauma em sua mente seja curado. Vá agora. MHMM. Song Jiao escondeu o rosto vermelho antes de descer as escadas. Observando Song Jiao partir, Jiang Shen olhou novamente para a praça. As pessoas gritavam e conversavam. Um jovem dedilhava um violão feito de madeira enquanto tocava uma melodia desconhecida, mas tranquila. Família, Jiang Shen murmurou para si mesmo ao pensar de repente em uma garota bonita. Ela não tem mais família. Ponto. Sem surpresa, Yao Yao continuou em seu quarto. Ela não brincava com o computador ou outros dispositivos eletrônicos como de costume. Naquele momento, estava sentada em frente à mesa, balançando os pés, incapaz de tocar o chão. Suas mãos estavam apoiadas no queixo, distraída. Antigamente, as pessoas tocavam fogos de artifício eletrônicos para comemorar a véspera de Ano Novo. Mas depois que ela acordou, tudo mudou. Se ela não conhecesse o seu irmão mais velho. Yao Yao estava com muito medo de pensar no que teria acontecido. Ela realmente gostava deste lugar. Não precisava enfrentar o inverno frio, não precisava enfrentar a poeira radioativa repressora. Um pouco solitário demais. No que você está pensando? Jiang Shen colocou a mão no ombro dela. A voz atrás dela assustou um pouco. Depois que Yao Yao percebeu que era Jiang Shen, ela soltou um suspiro de alívio. Ela fez becinho e fez uma pequena birra. Não é divertido intimidar um animal pequeno. Então o que é divertido? Jiang Shen acariciou seu cabelo mácio enquanto sorria. Uau, assim mesmo. Yao Yao levantou a cabeça alegremente, com uma expressão parecida com a de um gato sendo acariciado. Você não precisa que eu a leve para sair. Jiang Shen disse gentilmente ao sentir a temperatura misturada com o doce aroma da garota. Me levar para sair? Yao Yao inclinou a cabeça enquanto respondia, um pouco confusa. MHMM, eles estão comemorando o Ano Novo lá fora. As pessoas estão se apresentando e cozinhando. Você não quer ver? Vai se sentir muito abafado ficando no seu quarto por muito tempo. Mas, você não precisa ficar com a irmã Sun Jiao. É?
Jiang Shen ficou confuso, pois não sabia que Yao Yao perguntaria isso de repente. Toda vez que o irmão Jiang Shen voltar, você sempre vai brincar com a irmã Sun Jiao. Ela inflou as bochechas enquanto desviava o olhar, fazendo birra. Embora os garotos gostem de peitos maiores, mas eu... Ela murmurou, mas como era muito embaraçoso, Yao Yao não conseguiu terminar a próxima frase. Mas quando ela estava prestes a jogar fora sua humilhação e forçar todos os seus pensamentos para fora, seus pequenos lábios foram bloqueados. Seus olhos tremeram, depois se arregalaram antes de se fecharem pacificamente. Aqueles lábios eram macios como marshmallows, doces como mel. Muito tempo depois, Jiang Shen afastou os lábios com desejo e culpa. O fio prateado fez com que o beijo puro, mas enevoado, carregasse um toque de sedução. Yao Yao. Ela pareceu sentir a emoção de Jiang Shen quando um sorriso suave surgiu em seu rosto. Você pode. Ponto. As pernas cobertas por meias brancas pararam de tremer enquanto ele ansiosamente se fechava e esfregava contra si mesmo. Sentindo um momento íntimo, Yao Yao fechou seus adoráveis e grandes olhos novamente, esperando pelo momento que ela tanto ansiava. Jiang Shen não conseguia mais se controlar. Quando ele estava prestes a abandonar todo o sentimento de culpa e se tornar um animal novamente, sua empresa pública começou a tocar novamente em um momento inoportuno. A atmosfera íntima desapareceu instantaneamente. O rosto de Yao Yao ficou vermelho escuro, pois ela estava tão nervosa que queria cavar um buraco no chão e se esconder lá dentro. Ponto. Na porta da base, Shen Guoigu estava de jaqueta e estava com uma pessoa estranha vestindo um macacão azul. Ao ver Jiang Shen se aproximando, seus olhos brilharam e ele imediatamente foi cumprimentá-lo. Chefe, você finalmente chegou. Mas quando viu a expressão hostil no rosto de Jiang Shen, ficou confuso. Eu fiz algo errado. Não, você fez um ótimo trabalho, disse Jiang Shen com uma cara séria. Se não fosse pela ligação, ele poderia estar praticando alguns atos animalescos. Nem mesmo Liu Yao conseguiu resistir, muito menos Xiao Yao, que nunca havia sido vacinada com a vacina genética. O crescimento do seu corpo foi suprimido. Portanto, o telefone de Shen Guoigu chegou muito na hora certa. Mas por algum motivo, Jiang Shen ainda não se sentia muito bem. Mas você... Não se preocupe, vamos falar sobre coisas importantes. Ok, Shen Guoigu assentiu e então levou Jiang Shen até a pessoa estranha de macacão azul. Ele parecia estar usando o uniforme de um abrigo antiaéreo. Este é o abrigo antiaéreo Shen Guoigu pigarreou enquanto se apresentava. Olá, líder da base Fishbone. Prazer em conhecê-lo. A pessoa pigarreou e estendeu a mão direita. Meu nome é Xion Tian. Por sua extraordinária contribuição na reconstrução da Apocalipse, o governo do PAC gostaria de reconhecê-lo por seu extraordinário trabalho. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 286. Precisamos da sua ajuda, reconhece? Você leva um coice na cabeça de um burro. Quem é ele? Jiang Shen ignorou o cara Xion Tian, mas olhou para Shen Guoigu. Pela descrição dele, ele é do abrigo nuclear 027, parece ser um oficial de antes da guerra. Shen Guoigu soltou um suspiro enquanto uma pitada de zombaria surgia em seu rosto. De vez em quando, abrigos nucleares se abrem e, de repente, um bando de pessoas sem noção do que está acontecendo volta à superfície. Eles têm muita sorte de ser inverno agora. Durante o inverno, os bandidos e invasores ficavam praticamente inativos. Se o abrigo antiaéreo abrisse na primavera, haveria uma probabilidade maior de que bandidos totalmente equipados ou mercadores de escravos estivessem esperando por eles. Você disse alguma coisa para ele? Não. Shen Guoigu balançou a cabeça e usou uma voz que o Xion Tian de meia-idade não conseguiu ouvir. Você não deu nenhuma instrução sobre sobreviventes de abrigos antiaéreos, então eu imediatamente relatei isso a você. Depois de ouvir a explicação de Shen Guoigu, Jiang Shen assentiu. Ótimo, você fez um ótimo trabalho. Ao ouvir os elogios do líder, Shen Guoigu sorriu humildemente. Além disso, qual era a política da Assist State em relação aos sobreviventes dos abrigos nucleares? Perguntou Jiang Shen. Nada muito diferente. Pessoas que recebiam suprimentos de nutrientes eram enviadas para o gueto. Pessoas com a mente mais lúcida encontravam emprego em mercenários ou equipes de caça, geralmente levando uma vida boa. Ao mesmo tempo, a expressão de Shen Guoigu era um pouco estranha.
Isso o fez lembrar da vez em que esteve em um abrigo nuclear. Ele era um dos mais lentos e acabou arrastando a esposa para receber suprimentos de nutrientes, perdendo assim a liberdade para sempre. Jiang Shen assentiu, demonstrando que entendia. Então, virou-se para olhar para o Xiongtian que ele havia negligenciado. A negligência de Jiang Shen deixou Xiongtian furioso, mas durou apenas um instante antes que ele se lembrasse de que tinha favores a pedir. Portanto, esperou pacientemente que os dois camponeses terminassem de conversar. Eu sou Jiang Shen, o líder da base Fishbone, o general do governo militar da Sexta Rua e o governador da colônia da cidade de Xinjiang. Ao ouvir as palavras de Jiang Shen, Xiongtian ergueu as sobrancelhas. Desculpem-me pela franqueza, mas aí haverá apenas um governo nesta terra, e é a grande e gloriosa corporação panasiática. Mas eles já foram enviados para o céu, interrompeu Shen Guoigon com uma voz zombeteira, mas Xiongtian o ignorou e apenas olhou para Jiang Shen. Então, Jiang Shen disse sem emoção. Esse tipo de confinamento privado semelhante à prática de um rei é estúpido e ilegal, disse Xiongtian com um tom justo. As sobrancelhas de Jiang Shen se ergueram, mas antes que ele dissesse mais alguma coisa, Shen Guoigon apontou sua arma para a cabeça do idiota e falou em um tom mortal. Peça desculpas, ou talvez eu deva fazer um buraco na sua cabeça primeiro. A reviravolta repentina dos acontecimentos fez com que Xiongtian não conseguisse reagir. Seus lábios tremeram. Talvez de raiva ou de medo. Mesmo assim, ele não conseguiu dizer uma palavra. Eu disse desculpas, pele azul. Um soldado parado ao lado, usando o emblema do cavaleiro, zombou enquanto quebrava o cano da arma e atirava na parte de trás da perna do sujeito, fazendo-o cair no chão. Humilhar o líder à sua frente era como pedir a própria morte. Jiang Shen não impediu a ação dos soldados nem disse nada, ele apenas olhou duvidosamente para os olhos assustados de Xiongtian. Ao mesmo tempo, uma voz foi ouvida pelos alto-falantes não muito longe da base. Multidão, parem imediatamente com suas atividades ilegais, ou atiraremos. Vestindo um uniforme azul com a sigla PAC impressa no peito, um colete à prova de balas padrão, coberto por um capacete de carbono nano à prova de explosão e carregando um rifle PK-2000, cerca de 20 pessoas estavam agachadas no bunker, com as armas apontadas para o portão da base. Ataque inimigo. Após o toque da sirene, todos os soldados em patrulha retornaram à posição de batalha. As metralhadoras pesadas no alto muro de concreto viraram simultaneamente, seguidas por dois canhões remotos e conscientes. Soldados em esqueletos cinéticos com rifles ceifadores estavam encostados na parede com suas armas em punho. As armaduras de poder saíram da cobertura enquanto encaravam o inimigo diretamente. Suas metralhadoras giratórias giravam. O mais assustador era o enxame de drones beija-flores. Centenas de metralhadoras pairavam no ar, e a simples visão causava arrepios nas pessoas. Poder absoluto. Os 20 soldados com armas leves foram instantaneamente dominados pelo intenso poder de fogo da base Fishbone. O PAC que liderava o ataque tinha uma gota de suor frio na testa. Embora tivesse considerado a interferência de pessoal ilegal, nunca imaginou que eles teriam grande poder de fogo. De pé atrás da armadura de poder, Jiang Shen olhou para os 20 soldados do PAC atrás do grupo sem expressão. Ele já imaginava que havia pessoas esperando do lado de fora. Só pela aparência, ele sabia que Xiongtian era um monte de carne inútil que só sabia falar. Embora o inverno fosse relativamente seguro, não era seguro o suficiente para que um orador persuasivo pudesse caminhar com segurança pelo deserto. Pelo menos os zumbis não morreriam congelados. Ao verem criaturas vivas à noite, ainda pulariam nelas uivando. Portanto, só havia uma possibilidade: ele estava sendo protegido. Ele simplesmente não sabia que tipo de arrogância tinha de bater na porta sozinho. Você está falando sobre legalidade comigo? Jiang Shen olhou para Xiongtian ajoelhado no chão enquanto ele lentamente abria a boca. Xiongtian fechou a boca, ele estava com muito medo de falar. Ele originalmente queria ameaçar Jiang Shen com este lugar estar cercado por 20 forças de segurança do PAC totalmente equipadas, então é melhor você largar suas armas e receber uma punição mais leve. Mas quando ele viu as temíveis armaduras de poder com metralhadoras carregadas saindo pela porta, ele não teve mais aquela atitude. Aqui, eu sou a lei. Jiang Shen fez sinal para Shen Guoigon soltar Xiongtian. Em seguida,
Sacou a pistola do bolso. Infelizmente, suas palavras não funcionam aqui. Jiang Shen apontou a arma para a testa. Não, não me mate. Eu peço desculpas. Com as pupilas contraídas, Xiong Tian estremeceu enquanto dizia distraidamente. Jiang Shen não olhou mais para ele, mas sim para os soldados no bunker distante. Silêncio se instalou na entrada da base por alguns segundos. O soldado da paca à frente finalmente largou a arma, colocou as mãos acima da cabeça e caminhou até a base. Ele sabia que não era um páreo para a multidão. Para salvar o oficial capturado, o capitão da equipe teve que fazer concessões. Não temos intenção de iniciar um conflito, por favor, deixe o oficial ir. Nós também não temos intenção de começar um conflito, é só que seu povo estava sendo desrespeitoso. Jiang Shen deu de ombros enquanto guardava sua pistola e, ao mesmo tempo, fez sinal para Shen Guoegon abaixar suas armas. Ao ver a ação de Jiang Shen, o capitão, com as mãos acima da cabeça, soltou um suspiro de alívio. Ele sinalizou para os soldados atrás dele também abaixarem as armas. A situação tensa foi resolvida depois que cada parte deu um passo para trás. Após ser revistado, o capitão caminhou até a frente de Jiang Shen. Olhando para o ansioso Xiong Tian no chão, o capitão soltou um suspiro e estendeu a mão. Eu sou Tian Fen, uma capitão do exército do PAC. Jiang Shen. Ele repetiu seu nome. Jiang Shen segurou a mão da pessoa e a soltou rapidamente. Somos do abrigo nuclear 027. O oficial Xi deveria ter discutido os detalhes com você. Não queremos fazer mal, acabamos de chegar à superfície. E não conhecemos o lugar. Tian Feng usou um tom de voz calmo para falar com Jiang Shen. Agora você deveria ter visto, o PAC não existe mais, nem o CCCP ou a OTAN. E mesmo. Tian Feng soltou um suspiro ao aceitar as palavras de Jiang Shen. Mas Xiong Tian, no chão, tinha um rosto pálido e pálido. Ele parecia incapaz de aceitar a cruel realidade. O fato de o PAC não existir mais significava que seu título de oficial não tinha mais significado. Ele não conseguia aceitar a diferença de status. Embora seja difícil de acreditar, mas suas armas são convincentes. Tian Feng disse em voz baixa. Se o PAC ainda existisse, eles não gostariam que uma força com uma presença militar tão forte permanecesse em sua jurisdição. Antes de retornarem à superfície, eles imaginaram inúmeras possibilidades. Como a OTAN ou o CCCP terem capturado toda a região da PAC, ou a PAC ter saído da guerra como a eventual vencedora, ou armas nucleares terem transformado a superfície em terra de ninguém. A situação atual, não é que eles não a considerassem, eles simplesmente não acreditavam que fosse realmente verdade. Fico feliz que você reconheça a realidade. Jiang Shen deu de ombros. Você deveria se sentir sortudo por ter nos encontrado, e não um grupo de invasores ou mercenários não tão limpos. O que vem a seguir? O que você planeja fazer? Precisamos da sua ajuda, disse Tian Feng sinceramente. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 287, Núcleo de Fusão Nuclear ajuda. Não somos uma sociedade de assistência social. Se você estiver interessado em uma troca, podemos discutir isso. Olhando para o sincero Tian Feng, Jiang Shen sorriu. Para os sobreviventes que apenas espiaram para fora do abrigo antiaéreo, eles não tinham ideia das regras do deserto, mas possuíam uma grande quantidade de suprimentos pré-guerra. Nem preciso dizer que seria considerado simpático se alguém conseguisse resistir à vontade de roubar esses novatos. Tian Feng ficou atordoado por um momento. Ele não esperava que Jiang Shen fosse tão direto. Após uma breve pausa, o capitão falou. Nossos recursos também são limitados, caso contrário, o abrigo antiaéreo não seria destrancado. Embora não possamos lhe dar nada em troca agora, prometo que, se você apoiar nossa causa, quando reconstruirmos a ordem nos destroços, definitivamente não esqueceremos a ajuda que você nos deu. Qual a causa? Jiang Shen estava perdido. É claro que reconstruir o grande PAC e fazer brilhar novamente a luz gloriosa da corporação panasiática. Como se tivesse recuperado a juventude, Xiong Tian subiu no chão e disse apaixonadamente. É exatamente isso. Depois de olhar para o oficial Xi, Tian Feng acenou com a cabeça para Jiang Shen. Antes que a porta do abrigo nuclear fosse trancada, a última missão que recebemos foi, assim que o abrigo nuclear fosse aberto, reconstruir a civilização sobre as ruínas. Se a PAC não existisse mais,
Então reformaríamos sua antiga glória. Esses peles azuis normalmente diriam essas coisas quando saíssem do chão. Shen Guogu deu de ombros. Peles azuis. Tian Feng franziu a testa. Nada, apenas um nome, zombou outro soldado. Um apelido foi dado pelos experientes aos novatos. Eles não se aprofundaram mais no assunto, pois Tian Feng continuou a olhar para Jiang Shen. O que você acha? Nosso interesse deve ser o mesmo. Assim que reconstruirmos a ordem, você poderá retornar a uma vida harmoniosa e estável. Jiang Shen tinha uma expressão duvidosa no rosto. Então sua recomendação é? Antes, pensávamos que você poderia simplesmente nos apoiar com um núcleo extra de fusão nuclear, mas, vendo sua excelente habilidade, mudei de ideia. Convido-o sinceramente a se juntar à nossa causa, disse Tian Feng, sério. Jiang Shen riu. Então você está dizendo que deveríamos criar um novo dono que ficará em cima de nós? Como você pode dizer isso dessa forma? Xion Tian reuniu coragem e rebateu. 100 anos atrás, quando nos erguemos da repressão da OTAN e do CCCP, unimos forças e caminhamos em direção à grande corporação. Você se lembra da antiga prosperidade? Você anseia por permanecer nesta ruína repleta de caos? Só nós podemos liderar a Ásia em direção à prosperidade. Ouvindo as bobagens daquele sujeito, os soldados empunhando seus rifles começaram a rir. Shen Guogu tocou o nariz e não riu, pois havia saído de um abrigo nuclear. Mas, com a ponta da boca curvada para cima, ele não conseguiu resistir por muito mais tempo. O rosto de Xion Tian estava inchado. A visão de desconfiança e zombaria o deixou furioso. Se isso fosse antes da guerra, ele prometeu que usaria seu poder para dar uma lição àqueles camponeses. Mas, infelizmente, a dor do hematoma na perna o lembrou de que precisava se conter. Tian Feng permaneceu em silêncio, mas ainda esperançoso enquanto encarava Jiang Shen. Embora a maioria seja ignorante, como líder daquele grupo de pessoas, ele acreditava que Jiang Shen devia ter previsão suficiente. Jiang Shen disse lentamente: casa, arma, muro. Colocamos cada tijolo aqui. Com ou sem você, podemos fazer grandes coisas. Mas sob a nossa liderança, você pode fazer melhor. Besteira. Olhando para o rosto severo de Tian Feng, Jiang Shen disse sem rodeios. Depois de ajustar sua atitude e demonstrar sinceridade suficiente, converse sobre negociar conosco. Ou você pode tentar a sorte com outras bases de sobrevivência. Tian Feng respirou fundo enquanto examinava as armaduras de poder totalmente pretas. Trarei sua resposta. Não finja que você é importante, pele azul, zombou Mazone Shen, que estava patrulhando. Tian Feng olhou para ele, não disse mais nada e arrastou Xion Tian para longe. Ponto. Alarme desativado. A confusão no portão não impediu que a comemoração dentro da base continuasse. Somente na troca de turno os soldados com o estômago vazio contaram aos seus companheiros com a barriga prestes a explodir as coisas engraçadas que aconteceram no portão da frente antes de correrem para a praça movimentada. Chefe, por que você precisa desperdiçar suas palavras com eles? Podemos facilmente eliminá-los e assumir o controle das coisas boas no abrigo nuclear. Shen Guogu seguiu Jiang Shen até o escritório no centro comunitário e, parado em frente à mesa, perguntou a Jiang Shen, intrigado. Ah? Então você me apoia na ocupação do abrigo nuclear 027? Perguntou Jiang Shen. Mesmo que fosse um mercenário legal, eles não deixariam essa oportunidade escapar, respondeu Shen Guogu. Jiang Shen assentiu sem dizer nada e olhou para o mapa na mesa. O mapa de papel foi retirado de um guia de sobrevivência de antes da guerra. Embora não listasse a série 00X, nem os abrigos antiaéreos especiais não abertos ao público, todos os abrigos antiaéreos normais estavam listados no mapa. Abrigo nuclear 027, localizado na área de Songjiang. Não fica longe da nossa base. Tem capacidade para 1000 pessoas. O período de confinamento estabelecido é de 50 anos, mas parece ter sido aberto antes disso. Jiang Shen encontrou um símbolo no mapa enquanto murmurava para si mesmo. Pelas palavras deles, parecia que realmente faltava um núcleo de fusão nuclear. O que é isso? Perguntou Jiang Shen. Shen Guogu não sabia por que Jiang Shen perguntaria isso e olhou para seu chefe, confuso. É um tipo de bateria de reação nuclear. Com 100 milímetros de diâmetro, é estável e segura. Muitas máquinas industriais a utilizavam como fonte de energia,
incluindo blindagens de energia. Lembro-me de que a Syststate a utilizou por um tempo, mas, assim como os alimentos nas prateleiras dos supermercados, ela se esgotou rapidamente e quase nada foi reciclado. No geral, após consumir as baterias de núcleo de fusão nuclear, as blindagens de energia da Syststate foram modificadas para usar cristais como fonte de energia. Comparado ao núcleo de fusão nuclear difícil de obter, os cristais eram muito mais fáceis de obter. Entendo, normalmente falando, que mercadorias estão dentro dos abrigos antiaéreos? Jiang Shen continuou perguntando. Coisas boas fabricadas antes da guerra, mão de obra obediente, técnicos e cientistas. Shen Guogu bateu na empresa pública em seu braço. Por exemplo, esses eram distribuídos principalmente a partir dos abrigos nucleares. Também havia alguns medicamentos limitados, ou até mesmo equipamentos de fabricação. Jiang Shen assentiu. Da última vez, do Fallout Shelter 005, ele obteve um lote de aparelhos experimentais, um computador quântico que pode ser usado como servidor para jogos de realidade virtual, bem como uma linha de produção para o drone Hummingbird. Nem é preciso dizer que, para os sobreviventes que vagavam pelo deserto catando lixo para sobreviver, esses abrigos antiaéreos não afetados pela radiação eram como tesouros. Além disso, também há comida, acrescentou Shen Guogu após uma breve pausa. Comida? Jiang Shen ficou um pouco chocado. Isso mesmo. Shen Guogu assentiu. Além desses abrigos radioativos congelados, muitos abrigos radioativos com humanos vivos seriam equipados com instalações de reprodução e plantio. Como todos os alimentos têm prazo de validade, mesmo se fossem armazenados em temperatura ultrabaixa no vácuo, ainda seria difícil conservá-los por mais de 50 anos. Sem ser afetada por armas nucleares e biológicas, a tecnologia também era mais avançada. Os abrigos antiaéreos eram o melhor lugar para cultivar alimentos naquela terra. As múltiplas torres de plantação, usinas de cultivo sem solo, ambas falidas, na Syststate, conseguiam produzir uma pequena quantidade de alimentos, mas a quantidade, assim como a capacidade de sobrevivência, eram limitadas. Como os equipamentos de filtragem, os sobreviventes que usavam lixo reciclado como matéria-prima, não podiam ser comparados aos equipamentos sofisticados criados antes da guerra. Espere, Jiang Shen franziu a testa. Logicamente falando, depois de tantos anos, vários abrigos antiaéreos foram abertos na cidade de Wangai. Mas até meio ano atrás, o mercado da Syststate ainda não tinha visto nenhum sinal de comida. Shen Guogu tinha um sorriso amargo no rosto. A maioria tinha a ver com os invasores. A maioria dos abrigos nucleares não escaparia do destino de ser invadida por invasores. Mas esses bandidos só sabem roubar e matar, faltando-lhes o conceito de previsão. Enquanto saqueavam completamente a comida, a maioria das pessoas dentro dos abrigos nucleares morria. Sem saber como operar o equipamento, ele geralmente era vendido como sucata. A falta de um dispositivo de filtragem significava que o ambiente no abrigo nuclear se tornaria semelhante ao mundo externo pouco tempo depois. Quantas pessoas seriam necessárias para atacar o abrigo nuclear? Perguntou Jiang Shen em voz baixa. Shen Guogu pensou por um momento e respondeu, dependerá da força de segurança dentro do abrigo nuclear. Normalmente, apenas 30 e poucos soldados seriam suficientes para bloquear completamente as pessoas nos abrigos nucleares. Bloquear? Isso mesmo, nem mesmo armas nucleares podem fazer nada com o abrigo nuclear. Em teoria, enquanto a porta do abrigo nuclear estiver trancada, as pessoas de fora não terão como entrar. Shen Guogu disse, sentindo-se um tanto impotente. Só há uma razão para o abrigo nuclear abrir antes do prazo de trancamento expirar. Ou seja, toda a energia ou recursos foram esgotados. Enquanto os bloquearmos, eles serão os primeiros a desistir. Assim como uma tartaruga. Jiang Shen assentiu ao ter uma breve compreensão dos abrigos antiaéreos no deserto. Entendo, agora vá fazer suas próprias coisas. Sim. Shen Guogu saudou antes de sair do escritório. Sentado em frente à mesa, Jiang Shen encostou-se na cadeira e mergulhou em pensamentos profundos com os olhos fechados. Abrigo nuclear 027. Comida. Jiang Shen não estava interessado. A única coisa que não lhe faltava era comida. O que mais o interessava eram os cientistas e técnicos dentro do abrigo antiaéreo. Ele enfrentou duas escolhas. Invasão? Ou troca? Obrigado por assistir, até a próxima.
Solem irmãos. Solem irmãos.